Sermão do Monte, capítulo 34, parte 1. Quando orares. Voltamos agora ao ensino de Nosso Senhor a respeito de oração. Em Mateus 6, conforme você deve estar lembrado, encontra-se a exposição feita por Nosso Senhor acerca da questão inteira da piedade cristã. Jesus dividiu o assunto em 3 segmentos que realmente cobrem a totalidade de nossa retidão ou vida religiosa. Em primeiro lugar, há a questão das esmolas, nossa caridade em favor do próximo necessitado. Em seguida, vem a questão da oração e do nosso relacionamento com Deus. E, finalmente, aparece a questão da disciplina pessoal que Jesus ventilou sob o título geral de jejum. Já podemos considerar esses 3 aspectos da vida religiosa ou piedade do crente separadamente. E, quando considerávamos a questão da oração, asseveramos que retornaríamos a um estudo daquela oração que comumente é chamada de Pai Nosso. Pois o nosso Senhor Jesus, como é evidente, não apenas sentiu ser necessário advertir aos seus seguidores contra certos perigos relativos à prática da oração, mas também deu-lhes instruções positivas. Conforme você deve estar lembrado, o Senhor já os tinha advertido que não deveriam ser hipócritas, porquanto aqueles que ele chamou de hipócritas costumavam orar de pé nas sinagogas ou nas esquinas das ruas, a fim de serem vistos pelos homens. Também lhes disse que as repetições inúteis por si mesmas não se revestem de qualquer vantagem e que o mero volume ou a quantidade das palavras usadas na oração não produz qualquer benefício especial. Igualmente, Jesus lhes disse que convinha que orassem em secreto, jamais devendo importar-se com os homens e com o que os homens pudessem pensar a respeito deles. Pelo contrário, o que é vital e essencial nessa questão da oração não era somente que os discípulos excluíssem as demais pessoas de suas cogitações, e sim que eles ficassem a sós com Deus, concentrando nele e em sua relação com ele toda a sua atenção. Não obstante, conforme já declaramos, Jesus não sentiu ser suficiente fazer uma advertência geral, porque os seus discípulos precisavam de instruções mais minuciosas. Por conseguinte, ele prosseguiu a fim de afirmar: portanto, vós orareis assim, como está em Mateus capítulo 6, versículo 9. E passou a oferecer-lhes essa instrução referente ao método certo da oração. Defrontamo-nos aqui com um dos assuntos mais vitais em conexão com a nossa vida cristã. É fora de qualquer dúvida que a oração é a mais sublime atividade da alma humana. O homem atinge o ponto culminante de sua existência quando, de joelhos, acha-se face a face com Deus. Não que desejemos dar-nos o direito de fazer vãs comparações. Dar esmolas é uma prática excelente, é uma nobre atividade, e o homem que se sente impelido a isso e responde ao impulso de ajudar ao próximo neste mundo é um homem bom. Por semelhante modo, o jejum em suas variadas formas é uma elevada e enobrecedora atividade. O homem mundano nada conhece acerca disso, e nem a respeito da autodisciplina. Ele simplesmente cede diante de cada impulso, entregando-se à concupiscência e à paixão. E vive mais ou menos como um animal,
atendendo às demandas dos instintos que nele se agitam, de maneira mecânica. Tal indivíduo desconhece inteiramente a disciplina própria. O homem que disciplina a si mesmo destaca-se entre os seus semelhantes e traz em si mesmo o sinal da grandeza pessoal. Verdadeiramente é digno de encômios o homem que disciplina a sua própria vida o tempo todo e que, ocasionalmente, toma medidas excepcionais que visam ao seu bem-estar espiritual. Todas essas coisas, entretanto, empalidecem até a insignificância quando contemplamos o homem ocupado em oração. Quando um homem está conversando com Deus, encontra-se no seu zênite espiritual. Essa é a mais extraordinária atividade da alma humana e, por conseguinte, ao mesmo tempo serve de teste final da verdadeira condição espiritual de um homem. Nada existe que seja capaz de revelar tão bem a nossa realidade espiritual como o povo evangélico que somos, do que a nossa vida de oração. Qualquer outra coisa que fizermos em nossa vida cristã será mais fácil que orar. Doar esmolas não é prática tão difícil assim. O homem natural sabe alguma coisa a esse respeito, e é possível detectar um autêntico espírito filantrópico em indivíduos que, sob hipótese nenhuma, são crentes. Certas pessoas já parecem haver nascido com uma disposição e um espírito generosos, e para elas, dar esmola não é algo particularmente difícil. Outro tanto aplica-se à questão da autodisciplina, que consiste em nos refrearmos de certas coisas e de aceitarmos certos deveres e tarefas. Deus sabe que é muito mais fácil pregar em um púlpito do que orar. Não há que duvidar que a oração é o teste final da qualidade espiritual de um homem, porquanto ele pode falar a seus semelhantes com muito mais desembaraço do que pode falar com Deus. Em última análise, portanto, um homem descobre a verdadeira condição de sua vida espiritual quando se examina privadamente, quando está sozinho com Deus. No segundo capítulo deste volume, vimos que o grande perigo para o homem que dirige a congregação no ato público da oração é que ele possa estar proferindo a oração às pessoas presentes ao invés de proferi-la para Deus. Entretanto, quando estamos a sós com Deus, esse perigo desaparece, porquanto não é mais possível. Porventura, todos nós já não sabemos o que significa ter menos para dizer a Deus quando estamos sozinhos com Ele do que quando estamos na companhia de outras pessoas? Não deveria acontecer tal coisa, mas com frequência é precisamente isso que nos acontece. O que ocorre é que quando deixamos o campo das atividades e dos contatos externos com outras pessoas e ficamos sozinhos diante de Deus, então realmente percebemos onde nos encontramos, espiritualmente falando. Orar não é somente a mais sublime atividade da alma humana, mas também é o mais profundo teste a que pode ser submetida a nossa condição espiritual, quanto à sua autenticidade. Outra maneira de se colocar a questão é a seguinte: pode-se verificar que a mais saliente característica de todas as pessoas mais santificadas que o mundo já conheceu tem sido que não somente passavam muito tempo em oração privada, mas também se deleitavam nesse exercício da alma. Não podemos ler a narrativa da vida de qualquer santo do Senhor sem descobrir que isso também ocorria com ele. Quanto mais santificada for a pessoa, tanto mais essa pessoa passa tempo em conversação com Deus. Assim sendo, trata-se de um tema vital e que se reveste de capital importância. E certamente há necessidade de orientação quanto a isso
mais do que quanto a qualquer outro tema.